7h58 em Campos. Hoje, quinta-feira, dia 13 de abril de 2023, Campos que amanhece com um tempo bom e a previsão para hoje é de calor, 32 graus de máxima, não há previsão de chuva, o tempo fica claro com sol, bom para a gente ir para o Sesc Gruçaí, passar lá o day use, né, o dia inteiro lá de atrações. Bom, falar em Sesc, estamos de volta e conversando com a gerente do Sesc, a Cristiane Caetano, gerente do Sesc Gruçaí. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. E eu peço aí ao filho de Dona Sebastiana para abrir esse bloco aí, Rodrigo, ela por favor. Ela deve estar aí comentando, acompanhando. Manda um abraço para ela. Ah, tá aqui, ó. Bom dia, Dona Sebastiana. Já está inscrita aí no programa social lá. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as atividades voltadas aos idosos lá, e eu já acho que eu fui o primeiro a ligar para escrever a Dona Sebastiana. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da movimentação econômica. Ela sabia? Não, ela de quê? Da inscrição? Não, eu já tinha falado para ela que o Sesc, quando a Cristiane teve aqui, a Cristiane já tinha programado, né, Cristiane, dentro da programação que teria esse serviço mais voltado à população. Não, mas eu fiquei acompanhando, você acha o quê? Aí quando surgiu lá, que disse que está com inscrições abertas, inclusive, até o dia 19, não é isso? Isso, até a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso, mas são atividades que estão sendo disponibilizadas para os idosos lá da comunidade, e aí eu nem perguntei a Dona Sebastiana, já liguei já para marcar e só comuniquei. Boa. Mas ela ficou feliz de saber que está tendo, porque é uma esperança. Eu já avisei outras pessoas também, outras amigas dela, para que possam se inscrever também. Agora, falando sobre essa questão da parte econômica, a gente falou, né, sobre a movimentação da parte de hotelaria, e quando você falou dessas visitas que a gente faz na parte externa, então, quando a pessoa anda pelo comércio, ela toma um picolé lá na praça, né, e ela compra uma água, ela, né, ou seja, movimenta a economia, mas também teve a questão da geração de emprego dentro do Sesc, que era uma coisa que as pessoas falavam muito, né, porque quando o Sesc fechou e ficou fechado quase 2 anos, muitas pessoas perderam sua fonte de renda, né, o Sesc durante um bom tempo foi um dos maiores, era o maior empregador ali daquela região, né, tinha a fábrica da Toquinho, mas antes do Porto do Açu, São João da Barra era conhecido, Gruçaí era conhecido por conta do Sesc, né, e claro, pelo conhaque de alcatrão, que é uma tradição nossa, mas também pelo Sesc. As pessoas, às vezes eu chegava em alguma cidade visitando e falava assim, eu já ouvi falar no Sesc, tem lá. As pessoas tinham esse referencial muito forte. E isso fez com que, né, trouxesse essa oportunidade de mercado de trabalho de volta. Afinal, foram mais de 170 postos de trabalho abertos, né, Cristiane? Eu queria que você falasse sobre isso, sobre como você tem percebido não só a questão econômica, a importância dessa movimentação econômica quando a gente movimenta o turismo, mas também de oportunizar aquelas pessoas o retorno ao mercado de trabalho, né? E eu sempre falo que era uma oportunidade grandiosa, porque a gente não está falando só de questão salarial, mas de benefícios que muitas vezes empresas da região não oferecem. E bons salários, diga-se de passagem. Então, hoje a gente tem 176 funcionários, né? Funcionários diretos do Sesc, mas fora isso a gente tem movimento aí mais aproximadamente um pouco mais de 50 pessoas indiretas, né? Porque a gente tem a empresa de conservação e limpeza, tem a empresa de segurança, tem a empresa de limpeza de piscina, jardinagem, manutenção de rede elétrica. Então, assim, tem, né, os funcionários diretos, mas também tem um grupo considerável de funcionários indiretos, né? Fora isso, a gente tem procurado, sempre que possível, adquirir, né, do comércio local, das empresas locais. Então, isso também traz um outro tipo de movimentação. É claro que o Sesc, tudo é um processo, né? A gente não compra assim, né? Não tem como. Né? Inclusive, vocês tiveram essa preocupação de preparar esses fornecedores antes. Hoje são mais de 1.000 fornecedores, né? Só que vocês tiveram, antes da reabertura, vocês fizeram alguns treinamentos para que esses fornecedores pudessem entender a dinâmica para que eles possam
está prestando seu serviço, não é isso? Exatamente. A gente fez um encontro, né, com fornecedores para explicar, porque tem todo um processo, tem que entrar no portal, você tem que se cadastrar, você tem que, né, atender a uma série de critérios, e depois cada processo que é aberto, você tem que ir lá, dar seu preço, né, e tem todo um processo de escolha do menor valor, todo um processo do SESC normal. Então, isso também tem movimentado bastante. A gente preferencialmente tem comprado localmente, né, quando é possível. Então, a gente tem muitos fornecedores locais. Tem privilegiado também, o Cláudio falou do picolé e tal. Então, a gente tem privilegiado mostrar para quem vem de fora o que é produzido localmente, né? O picolé de São João da Barra, a própria Toquino com vários produtos deles, os doces locais. Então, tudo que a gente consegue trazer do que é local, a gente tem feito isso, né? Porque a gente vê que tem um papel importante do SESC mostrar o que é produzido localmente e consumir dos fornecedores locais, né? Toda a nossa parte de hortifruti a gente consome de um fornecedor local, né? Uma rede de supermercados local. Então, coisas menores a gente compra também do nosso entorno. Quando a gente fala da questão da contratação da mão de obra também, uma outra coisa que vocês priorizaram foi muito de quem já tinha tido aquela experiência com o SESC, né? E também da mão de obra local. Eu vi que 60% é formada lá por pessoas que são de São João da Barra, né? Isso. E queria que você falasse sobre isso também, né, sobre esse reencontro que foi para muitas pessoas que estavam lá. Como é conviver com essas pessoas? Você já tinha dito sobre isso, né? Como foi importante durante os processos que você participou, né, de contratação, porque foi um processo seletivo, por óbvio, foi priorizado a questão das pessoas serem da cidade, né, de terem essa relação já com o SESC, mas também a questão técnica, né, que tinha que ser levada em consideração, que você precisava ter um bom time. Como é que você avalia o seu time hoje e as pessoas, essa relação que as pessoas têm com a unidade? Bem, o nosso time é sensacional. A gente tem uma equipe muito boa, excelente, de excelente nível profissional, né, e também comportamental, porque às vezes a gente tem uma equipe muito boa tecnicamente, mas sim, não emocionalmente. E a gente tem uma equipe excelente lá, muito comprometida, muito competente. Muitas pessoas já haviam trabalhado, né, anteriormente no SESC de Minas e participaram desse processo seletivo. Como você falou, foi um processo seletivo bastante transparente, né? A prioridade é a competência técnica, mas quem já havia trabalhado em Minas, isso contou muito, né? Porque a gente entendia a importância de trazer essas pessoas de volta, porque elas já tinham uma experiência daquele lugar, né? Já conheciam. E isso faz toda a diferença. É muito bonito quando a gente recebe lá uma pessoa, né, um turista que vai lá há 30 anos e chega lá e reencontra as pessoas, né? O carinho que elas têm. E, de certa forma, isso também traz um elo muito grande a essas pessoas, porque também é muito bacana ver hoje, né, que agora a gente convive com elas, toda a rede que se formou de ajuda, né, que um ou outro ajudando para que aquelas pessoas pudessem retornar, né? Então, informando, abriu a vaga, se candidata, como é que você faz? Então, isso é muito legal ver que eles mantiveram durante o tempo que estava fechado, né, essa rede aí de apoio, e que hoje eles estão lá. E mesmo as pessoas que não conseguiram entrar, você vê o quanto elas estão felizes do SESC ter retornado e de que aqueles outros colegas estão lá de volta. E prestigiam, né, a programação também. E prestigiam a programação, e estão sempre lá, né? E a gente ainda vai ter aí muitas outras oportunidades pela frente. E como você falou, 60% da nossa mão de obra hoje é de São João da Barra, né? Ali de Gruçaí, São João da Barra, Barcelos, Açu, né? Atafona. A gente tem pessoas ali da região, que isso também é muito importante, e tem também uma parte aqui de Campos, né? Sim, sim. Bastante significativo. Mandar um abraço, inclusive, para o meu amigo Jonathan Gonçalves, Jonathan Peçanha, que eu tive a oportunidade de trabalhar durante um bom tempo. Ela lá do SESC, né, e retornou agora ao SESC. Mandou um abraço especial para ele, você que está acompanhando o programa. Cristiane, eu vi que vocês divulgaram um balanço mais ou menos desses 3 primeiros meses, né? E se falou em algo que se movimentou cerca de 25 milhões de diversos segmentos durante
alta temporada. Isso... Não, é a cidade. A cidade. A cidade, exatamente. Foi dados, não foi só diante do que o SESC... Não, foram dados desse temporada de verão da cidade. Né? Entendi, foi citado assim, só para poder entender que eu fiquei assim... E uma coisa que a gente também sempre, esse tempo todo, né, e quando estava planejando essa reabertura, essa retomada, que era oportunizar o desenvolvimento do comércio local. Né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem meia pensão. E aí, às vezes, as pessoas falam, mas por que vocês não têm pensão completa, né? Apesar de que o nosso restaurante funciona para o jantar também, né? Café da manhã, almoço e jantar. Porque o que a gente quer é que as pessoas possam circular pela cidade, né? Então, nesse período de verão, né, que a cidade tem uma programação intensa, muitos restaurantes... Shows, né? Também, né? Shows a gente estimula para que as pessoas saiam, né? Vão para a rua, vão à pizzaria, vão comer um hambúrguer, né? Frequentem esses outros lugares, porque a gente sabe o quanto isso é importante, né? Esse movimento. Então, aí vocês... E aí, então, por exemplo, tem um horário para a pessoa entrar e sair do SESC? Não. Ela Quem pode está hospedado? entrar e sair a qualquer momento. Né? A nossa recepção é 24 horas, a gente tem segurança 24 horas. A nossa programação, ela costuma terminar por volta das 23 horas, mas o hóspede, ele pode sair, né, e entrar, voltar. É livre, não tem horário. Entendi. Quando a gente fala de fornecedores, né, é tudo, né, na verdade, né? Tudo é consumido dentro do SESC, né? O armazém, por exemplo, ele hoje valoriza essa questão do artesanato local, vocês trabalham em parceria com o artesanato, com essa questão da sustentabilidade também, que é uma coisa que eu sei que você trabalha de forma bastante ampla, até, né, pelo seu histórico, né, da unidade que você veio. Como é que é isso? Sim. A gente tem o SESC tem um projeto, né, que chama Mais Criativo, que é de incentivo e desenvolvimento do artesão, né, do artesanato local. Então, a gente tem lá no Armazém Gruçaí, na nossa loja de conveniência, a gente tem um espaço que é dedicado para o artesanato local. E ele é ocupado por esses artesãos da região. Então, é um espaço que foi cedido, não é cobrado aluguel, o SESC não cobra absolutamente nada dessas pessoas. Elas estão lá, hoje a gente tem aí cerca de 30 artesãos que estão lá expondo seus produtos. Dentro desse armazém? Dentro do armazém. Expondo e comercializando esses produtos. Eles se organizaram em turnos, então todo dia tem 2 pessoas lá que faz essa venda para o grupo como um todo. E eles expõem os seus produtos, recebem os turistas, comercializam. A única coisa que a gente fez foi ceder o espaço e agora a gente está apoiando no desenvolvimento, né, para que eles possam se capacitar, né, se desenvolver, produzir ou abrir outras frentes de trabalho. É uma coisa que o SESC faz no estado como um todo, né, esse projeto do SESC Mais Criativo. E eles estão lá com a gente. Isso tem sido muito bacana. É como se fosse um espaço de collab, né? A gente tem o espaço e eles estão lá. Entendi. E aí valoriza muito a questão também do artesanato local, que é uma identidade cultural também, né? E histórica daquele município. E também falando sobre essa questão da questão dos fornecedores, né? Tem a questão dos editais, são editais que abrem para fornecer ou é o cadastro, como é que funciona? Assim, o fornecedor ele tem que estar cadastrado no portal do SESC, né? E aí quando a gente abre os diversos processos, tem vários perfis de processo, né? A gente tem a dispensa de licitação, a gente tem convite, a gente tem a licitação, então depende do valor, né? Isso é uma legislação do Sistema S como um todo, né? A gente todo o Sistema S segue o mesmo padrão, e aí dependendo do valor é um tipo de processo. Mas ele é aberto para todo mundo desde que esteja cadastrado no portal. E aí também é importante falar que a oportunidade que o SESC dá para quem produz cultura, né? Porque vocês obviamente têm lá a equipe de vocês voltada, mas a gente sabe que o SESC abre editais, né, para que, por exemplo, para que grupos voltados à parte de teatro, música, possam se inscrever. E aí, quando, né, ele acaba fazendo apresentações não só no SESC Gruçaí, mas eles seguem um roteiro, né,
em todas as unidades, não é isso? Exatamente. Agora a gente está até com o edital aberto, Pulsar, né? Que é justamente na área cultural, música, teatro, circo, artes visuais, né? Então os grupos se inscrevem, apresentam seus projetos, eles vão passar por uma curadoria, eles sendo escolhidos, eles passam a fazer um circuito pelo estado todo. Que é uma outra oportunidade muito bacana, né? Porque você sabe que viver de cultura não é fácil. Então, quando se tem, né, Cláudio? Brasil, então, eita. Só a questão da inexibilidade, né? E da licitação. A inexibilidade é quando não há competitividade, do tipo, não tem 2 Cláudio Nogueira, não tem 2 Rodrigo, você só, né? Amém. Tem Cláudio Nogueira, tem um monte em Campos até, aliás, legal. Mas assim, eu estou falando a pessoa. O Rodrigo é um artista, o Cláudio. Você não tem como competir com um cantor, o cara é único. Isso é aplicado sempre. Depende cada caso é um caso. É que assim, a inexigibilidade, ela tem qual é o perfil de serviço ou produto que se encaixa dentro da inexigibilidade. Normalmente uma apresentação artística, como você falou, o Cláudio Nogueira só vai ter o Cláudio Nogueira. Então isso depende do tipo de serviço. Então, mas é uma regra, tem lá claramente o que se encaixa em inexigibilidade. No caso do picolé não, aí você tem várias opções de. Você tem várias opções. Perfeito. Aí é licitação. Normal. Aí é licitação. Tá, perfeito. E com relação a essa retomada do SESC, você consegue perceber o efeito dele efeito econômico natural, né? Porque de lazer você já percebeu, a casa está cheia, bacana. Mas você consegue ter aí um feedback do comércio, da própria cidade, em termos de incrementação na economia? Sim, eu acho que sim. Aos poucos a gente vê isso, né? Na própria rua do SESC, que muitas coisas tinham fechado e a gente está vendo que elas estão reabrindo, outras coisas abrindo, né? Que não tinham, há 3 meses atrás não tinha, a gente agora tem lá um salão de beleza, tem uma distribuidora de bebidas, as próprias lojas de artesanato que já estavam lá, as barraquinhas que estão voltando, né? Na frente do SESC tinham muitas, né? Aí nos finais de semana você já vê algumas sendo reabertas, o próprio ali o Carioquinha, né, que a gente acaba que nós é que estamos contratando ele hoje diretamente, e os outros restaurantes, né, a gente vai vendo que aos poucos isso está sendo retomado. Sim, tem um efeito da presença do SESC, que quanto maior a gente tiver, né, quanto mais unidades habitacionais, lá os apartamentos, você vai atraindo um público maior e aí isso vai, né, um efeito de onda, né? A própria ida São João da Barra, Caruara, o artesanato, né? É um processo, né? Jane, quando o visitante, qual é o procedimento para que ele possa garantir a sua reserva? Né? E eu queria que você falasse um pouco sobre como que é essa dinâmica. Ligando para lá, se cadastrando no site, como é que é? Da hospedagem, né? Isso. Você fala. Então, você pode tanto ligar, né? Ou fazer direto no site do SESC, você entra e você pode fazer a sua reserva online. Ou pelo telefone. E aí tem um preço diferenciado para quem tem... Mas não é só comerciário que pode visitar. Não, é aberto para qualquer público, qualquer perfil de público. A diferença é que o comerciário, em todas as atividades do SESC, ele sempre vai ter um valor, ou ele vai ser gratuito, dependendo do serviço, ou ele vai ter um valor diferenciado. Então, quem tem a credencial SESC, né, a famosa carteirinha do SESC... Que é fácil de fazer. Que é fácil de fazer. Lá na própria SESC Gruçaí, a gente tem um atendimento ao público presencial, a Tamires, como você falou, ela é uma das pessoas. E lá a gente faz tanto a carteira, como faz a renovação, quem já tem a carteira e precisa renovar, ou a gente faz a nova, né, a credencial. E aí... Vamos só, antes da gente falar, porque daqui a pouco a gente vai falar dos serviços que são disponibilizados, estão sendo disponibilizados, a gente vai ter programação a partir de amanhã lá, cultural, acontecendo pelo Dia do Lazer. Também estamos com as inscrições abertas para os programas sociais voltados aos idosos, que a gente vai falar nesse terceiro bloco. Mas para quem tem direito a fazer essa carteirinha, sempre uma dúvida que surge, né, Cláudio? A gente sempre pergunta aqui, né, se a gente pode ter, se não pode. Eu perguntei da outra vez, mas não fiz a minha ainda. Vocês podem.
Beto tem a dele renovado, Cláudio A tem... minha não tem não, a minha eu não fiz não, até hoje. Tá Mas vendo? o Beto tem negócio de lá, do top lá, os caras... Tem isso? Tem classificação? Nível, classificação. a minha vai chegar lá na portaria e olha lá. Beto é sócio lá há 200 anos. Você também pode ser. Não, por causa da empresa, sim, né? Pode. Pode, ela já explicou aqui pra gente, mas vamos pedir pra explicar. E é fácil, é só a empresa mandar lá um documentozinho simples, acho que é o CNP, não, é o... Tem que ir lá, a empresa tem que mandar? Não, online. Vamos sim, desculpa. Você pode fazer a carteira online também, lá no site tem a possibilidade de fazer, ou presencial. Quem tem direito, né, à credencial do SESC? O SESC é o Serviço Social do Comércio, né? Comércio de bens e serviços. Então, muitas vezes a gente acha que o comércio é só a padaria, farmácia, sim. né? Mas toda empresa que atua no ramo de serviços, a imprensa, né? Uma agência de publicidade, um hospital privado, uma escola privada, esse funcionário, ele tem direito à carteira, né, credencial, se credenciar no SESC. Isso a gente vê pelo KNAI da empresa. Muitas vezes você tem uma empresa que ela parece que não é do comércio, mas ela pode ter um KNAI dentro dela, que é um KNAI voltado para a área de serviços, e aqueles funcionários que estão ligados àquele KNAI, eles podem ter direito à credencial. Então, a gente precisa receber o CNPJ da empresa, quais são os seus o KNAI principal e os seus KNAI secundários, né? Que é o código que diz em que áreas que aquela empresa pode atuar, e aí se aquele funcionário tem direito ou não. Entendi. Então, por exemplo, eu trabalho aqui na rádio, aí eu vou lá, se eu quiser fazer isso no site, eu posso também. Você também pode fazer pelo site aí ou presencial. Aí eu coloco o CNPJ. Ele vai te demandar alguns documentos. Então, por isso que normalmente as pessoas vão presencialmente, porque acaba sendo mais simples, né? E quando vai presencialmente, o que precisa levar? Aí você precisa levar o documento da empresa que comprove que você é funcionário daquela empresa. A empresa precisa... Serve a carteira assinada? Não. Serve a carteira, serve o contra-cheque, aí você tem que levar foto, você tem que levar, né, sua identidade, CPF, e a empresa precisa estar cadastrada. Caso a empresa não esteja cadastrada, o que acontece muito? Por exemplo, a gente chegou agora lá em Gruçaí, né? Então, tem muitas empresas que não estavam cadastradas ainda. Então, a gente cadastra a empresa e, a partir da empresa estar cadastrada no nosso banco de dados, aí é só os funcionários irem lá e fazerem a carteira. Ou a gente, por exemplo, a gente também vai muito às empresas, uma empresa maior, uma rede de farmácia, de supermercado, ou aqui a rádio. A gente tem 50 funcionários, 30, 100. Vocês podem vir até aqui? A gente vai até a empresa, passa lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, dependendo do número de funcionários, e faz o credenciamento de todos eles. Cristiane. E aí, desculpa, Rodrigo, aí quem tem a carteirinha não paga menos? Depende do serviço, Depende né? do serviço. Tem serviços que, para quem tem a carteirinha, é totalmente gratuito, e outros que você tem um desconto. Então, isso vai depender do tipo de serviço. Na hotelaria, por exemplo, não é gratuita, você vai ter um desconto. E o Day Use? O Day Use, você vai ter também um valor diferenciado. Cristiane, essa questão da mobilização social, né, que vocês fazem lá, ela envolve também essa parte que você falou de ir ao comércio, de informar sobre que serviços que podem ser acessados? Sim, a gente tem ido a algumas empresas, né, ou porque elas nos convidam, ou porque a gente também procura elas para explicar, falar sobre o trabalho do SESC, sobre qual é o benefício, porque é um benefício que o empresário está oferecendo ao seu empregado, né? Porque, afinal de contas, ele paga por isso, né? Ele tem um desconto, né? O SESC é uma espécie, é como se fosse um imposto, né? Que em cima do número de pessoas que você tem de carteira assinada na sua empresa. Então, é um benefício que aquele empresário que ele contribui para o SESC, ele está oferecendo ao seu funcionário. E muitas vezes ele próprio não sabe, né? Que ele pode oferecer esse benefício para o seu funcionário. E em questão de dependentes, por exemplo, eu não sou casado, não tenho filho, mas eu tenho minha mãe. Ela pode ser uma dependente? Sua mãe é sua dependente. Filhos são dependentes, né? O cônjuge é dependente, os pais são dependentes, irmãos até 21 anos é dependente.
Ah, legal, bacana, né, Cláudio? Ou não, porque aí vai a... Enteado, né? Se você tem um enteado e você... pode também, se legal. você tem uma relação formalizada com o pai ou com a mãe, o enteado também pode, né? Legal. Boa. Não, porque aí fica mais fácil. E hoje tem uma série de situações, né? Pode consultar a página lá do SESC. Sim. E para a empresa cadastrar, não é burocrático. Eu estava vendo aqui, eu acho que é um documento só, eu não me lembro Sim. qual, é o CNPJ e mais um outro documento, simples, né? Exato. Não tem burocracia, não. E com relação a essa questão você quer entrar na área Acho que a gente pode ir para o intervalo que tem que do atendimento social ou acho que quais são? A gente pode ir para o... acho que a gente pode ir para o intervalo e a gente volta falando já sobre a programação e o que já foi, o que já teve, o que tem de programação, o que já foi implementado de serviço e essa nova fase do serviço social agora voltada aos idosos, e a gente finaliza então. Boa lá, vamos lá então. Então, Cristiane, você nos dá licença, rapidamente a gente faz essa pausa e já estaremos de volta com você, e você que está ligado aí na gente, continue ligado, vamos já voltar com a Cristiane Caetano, gerente do SESC Gruçaí, conversando aqui conosco ao vivo. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem.